Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Hoje nós vamos fazer uma análise de algumas poucas coisas na vida de José que tem me chamado a atenção, e eu quero compartilhar com vocês. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, vamos ler os versículos 38 até o versículo 45. Gênesis 41, versículos 38 a 45 diz: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Amém. Eu quero fazer algumas colocações aqui antes de trazer uma aplicação desta mensagem. Eu gostaria que você prestasse atenção, até se possível anotasse, aqueles que anotam para levar para os pequenos grupos, se quiserem anotar esses detalhes, que não são os detalhes principais da mensagem, mas eu achei importante a gente anotar isso aqui e saber algumas coisas que dizem respeito a José. Essa história aqui é uma das mais lindas que eu encontro na Bíblia, e foi uma das primeiras que eu aprendi na minha juventude, quando comecei a estudar a Bíblia, e penso que esta história aqui tem muito a ensinar para a nossa vida, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os casais, para aqueles que estão no exercício de alguma atividade, para aqueles que desejam ter uma vida bem-sucedida diante de Deus. É importante observar esta palavra. Eu quero que você ande comigo um pouquinho, a partir do capítulo 37, quero que você fique comigo agora, só aqui nesse texto de Gênesis, não vamos sair daqui. No capítulo 37, no versículo 2, diz o seguinte: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Este texto está dizendo que a história de José, a primeira vez que a Bíblia menciona José, ele tinha 17 anos de idade. Aqui está a primeira vez que nós lemos falar sobre ele. Claro que já vem o nascimento dele ali, quando ele nasceu, que ele sendo filho de Jacó com Raquel, já vem o nascimento dele. Mas quando a Bíblia fala a idade dele, aqui começa a sua história com os seus irmãos. Ele tinha 17 anos de idade. Agora, no capítulo 40, no versículo de número 23,
a história segue e nós vamos encontrar José com 28 anos de idade. José com 17 anos, ele começa a ajudar o seu pai, e dessa idade em diante ele é perseguido por seus irmãos, é vendido por seus irmãos, e ele é levado cativo, é vendido como escravo para o Egito. Ele vai para uma casa, a casa de um homem chamado Potifar. Ele fica lá ele é acusado. A mulher de Potifar tenta-o, e ele é acusado e vai para a prisão, e ele já está na prisão, fica na prisão. Nós não sabemos quantos anos exatos ele fica na prisão. Há quem diga que ele ficou 11 anos, 12 anos, mas dos 17 anos, nós vamos encontrar ele agora com 28 anos, aqui no capítulo 40, versículo 23, que diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo 41, versículo 1: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Então, a partir do momento que esse copeiro, que teve um sonho, um dia José estando na prisão, esse copeiro foi acusado e foi parar na prisão e teve um sonho. E lá, quando ele teve esse sonho, José interpretou os sonhos desse copeiro e disse: olha, você vai voltar ao teu posto de copeiro mor, você vai dar o copo à boca de Faraó novamente. Então, quando você chegar lá, você se lembre de mim. Lembre-te de mim quando você chegar diante de Faraó. E ele não se lembrou, e se passaram 2 anos. Então aqui José, na prisão, já estava com 28 anos de idade. Capítulo 41, versículo 46. Capítulo 41, versículo 46 diz: e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Aqui foi o dia em que ele assumiu o posto de governador do Egito. Ele tinha 30 anos. Agora no capítulo 41, aí mesmo, versículo de número 53, diz o seguinte: então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Aqui José está com aproximadamente 38 anos de idade. Capítulo 45, versículo 6. Capítulo 45, versículo 6, quem tem a Bíblia acompanhe. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Aqui, nesse tempo, José está com 40 anos de idade. Agora no capítulo 47, versículo 28. Capítulo 47, versículo 28 diz: e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Aqui, quando Jacó morre com 147 anos, José, seu filho, está no posto de governador, e José está com a idade de 56 anos, porque ele fica 17 anos no Egito, somente 17 anos. Então agora o seu filho José já está com 56 anos de idade. Agora no capítulo 50 e versículo de número 15, só esses detalhes aqui, nós já vamos para a mensagem. 50 e versículo 15 diz o seguinte: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Aqui neste versículo, aqui nós vamos encontrar 39 anos depois que os irmãos fizeram mal ao seu irmão José, e 39 anos depois eles ainda carregam um grande peso na consciência. Ainda não saiu, José já os perdoou, o pai já está morto, mas eles ainda estão carregando na consciência todo esse peso. E agora o último versículo, 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai,
e viveu José 110 anos. Aqui é a morte de José. Então, para encerrar essa introdução, José estava na casa do seu pai com 17 anos de idade. 13 anos ele ficou como escravo e ficou preso. E como governador do Egito, ele serviu por 80 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele assumiu o governo da terra do Egito. Eu diria como um vice-rei, um segundo rei. E ele morreu com 110 anos de idade. Depois de perdoar seus irmãos da forma como seus irmãos queriam ouvir, José ainda ficou governando o país por mais 54 anos. Ele já tinha perdoado, mas chegou um dia que eles chegaram lá e disseram: olha, o pai morreu, agora queremos que você nos perdoe mesmo, que você diga que nos perdoou. E quando ele ofereceu perdão aos seus irmãos, da forma como seus irmãos queriam, José ainda ficou mais 54 anos governando o Egito. Veja bem, todo o tempo que ele governou, irmãos, foi 80 anos, não foi 8 anos, não foi 40 anos, mas foram 80 anos. E é bom que você saiba isso aqui. Agora, eu quero que você preste atenção em 5 verdades que eu vou falar aqui antes da mensagem, também antes. 5 verdades. Primeiro, pode ser que as circunstâncias te causem confusão, mas o caminho do propósito de Deus é perfeito. José foi jogado para lá, foi jogado para cá. José não sabia o que seria da sua vida. Deus tinha um propósito na sua vida, e Deus cumpriu o propósito que ele tinha para com a vida de José. Pode ser que você não entenda, pode ser que você não entenda a circunstância que agora você esteja vivendo. Pode ser que você não esteja entendendo isso. Quem sabe a circunstância que eu esteja vivendo agora, eu também não entendo o propósito, o caminho de Deus, mas o caminho de Deus é perfeito, diz a palavra. Aleluia. A segunda verdade que eu quero que você saiba aqui nessa noite: nossos rivais, muitas vezes, serão nem digo rivais, já vou dizer inimigos, porque os irmãos de José se tornaram seus inimigos. Então vamos dizer assim: nossos inimigos muitas vezes serão os instrumentos usados por Deus para o nosso benefício. Porque se os irmãos de José não tivessem vendido José, os irmãos de José não entendiam nada de propósito de Deus. Eles queriam mesmo, eles sabiam que José tinha sonhos, e eles queriam matar os sonhos de José. E justamente por isso eles venderam José como escravo para o Egito. Primeiro tentaram matá-lo, depois então venderam-o para o Egito. Eles não entendiam nada de propósito de Deus. Mas é justamente aí, quando você não entender, quando você não saber, quando você não pensar que a pessoa é teu inimigo, que ele está destruindo o chamado, o propósito, não. Deixe Deus usar o teu inimigo, porque ele vai ser um instrumento para te levar lá no local onde Deus vai te honrar. Amém? Terceira verdade que eu quero dizer para você esta noite: parece às vezes que até Deus se esquece de nós, nossos amigos, nossos últimos recursos. Parece que tudo nos abandona. Ele tinha falado, pedido para o copeiro Mor: olha, rapaz, você vai voltar para a presença de Faraó. Quando você chegar lá, você fale de mim para ele. Fala de mim para Faraó. Diga quem eu sou aqui, cara. Conta a minha história. Irmão, eu já ouvi gente murmurando de José, que José não deveria fazer isso. Mas pensa, se fosse eu, irmão, eu ficaria falando a vida inteira, eu acho. Se fosse eu que estivesse na situação de José. E ele disse: olha, me ajude. E aí o rapaz voltou a servir o copo para Faraó. Ficou lá 1 mês, 2 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses. No final de 2 anos, quando o copeiro vê o Faraó apavorado, o Faraó não sabia o que fazer de tantos sonhos que tinha. Aí o copeiro disse: puxa vida, dos meus pecados me lembro hoje.
Pá, tem um cara lá na prisão que interpretou meu sonho e se cumpriu certinho. Este cara vai ser o interpretador dos sonhos de Faraó. Aí ele conta para Faraó. Então às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, a gente pensa que os amigos se esqueceram de nós, parece que todo mundo nos abandonou, mas tem a hora certa de Deus para a nossa vida. Aleluia. Quarta verdade que eu marquei aqui: masmorra para quem vive em intimidade com Deus jamais será o fim. Quem sabe você esteja vivendo numa cova de provação, quem sabe você esteja vivendo num mar de provação, quem sabe você esteja vivendo num momento de turbulência muito grande na vida espiritual. Quem sabe o teu casamento, quem sabe a tua vida espiritual, quem sabe o teu relacionamento entre os filhos, com os filhos, quem sabe a tua vida material, quem sabe a tua vida íntima, quem sabe lá no teu íntimo você está passando a maior dificuldade, você está jogado lá no fundo do poço, você está vivendo de aparências. Eu quero te dizer, querido, que se você vive em intimidade com o Espírito Santo, esta provação não será o fim, vai ser o meio de você ser colocado num lugar de honra pelo teu Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E última verdade que eu quero dizer aqui: Deus usará os que reconhecerão quem você é. Deus mostrará, revelará e exaltará os humildes. Tudo a seu tempo. Eu e você, no tempo certo. Fique tranquilo, meu querido, que Deus vai usar pessoas. E aqui eu começo essa mensagem dizendo o seguinte: que José foi reconhecido por quem jamais ele esperava que o reconheceria. Jamais ele esperaria que um rei iria dizer para ele: você é um homem de Deus. Jamais ele iria esperar. Se não, vejamos o que acontece. Bom, eu gostaria de meio que teatralizar essa mensagem aqui, e eu quero pedir a ajuda de vocês. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui numa peça teatral. Vamos fazer de contas que Faraó está aqui apavorado e já chamou todo mundo, já chamou seus intérpretes, já chamou seus astrólogos, já chamou os homens sábios da sua corte para interpretar seus sonhos, e ninguém conseguiu. E aí está aquele ambiente de preocupação dentro do palácio. Veja o texto, meus irmãos. Vamos voltar no capítulo 41. Olha o capítulo 41, vamos voltar um pouquinho ali. Olha o que diz aqui. No capítulo 41, a Bíblia diz que José, no capítulo 41, interpretou os sonhos de Faraó. Que agora então o Faraó foi sonhando, e aí então aquele rapaz agora vem e fala para Faraó. Versículo 10, versículo 9: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Aqui é o copeiro falando com Faraó. Faraó até aqui provavelmente nem sabe da história, da existência desse tal José, que está lá na prisão. Versículo 10: estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos seus sonhos sonhamos. Versículo 13: como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele o fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se
e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé. Aí ele conta todo o sonho. E aí José começa a falar novamente. Versículo 28 do capítulo 41. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora olhe o versículo 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajudem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Querido, aqui está um momento dos mais lindos que eu vejo na história de José. Dos mais importantes vai acontecer agora aqui, nesta sala. Imagine vocês, todos os servos de Faraó estavam ali, todos os seus intérpretes estavam ali, e aquele moço recém-vindo da prisão, irmão, aquele moço estava numa prisão, não sei por quantos anos ele estava lá. Agora eu pergunto uma coisa para você: para Faraó dizer o que ele vai dizer para José, o que José fazia como passatempo dentro da prisão? Qual era a vida que José levava dentro do presídio? Qual era a comunhão que ele tinha com Deus? Qual a esperança que aquele moço alimentava, já perto dos seus 30 anos de idade, vendo a adolescência passou, a juventude está passando, este jovem está entrando agora para os 30 anos, e o que se espera de um jovem que está na prisão? Não tem um advogado por ele, não tem um advogado de defesa, não tem família, não tem ninguém com ele, para ajudá-lo. O que se espera? Como que esse jovem agora é chamado para estar? Eu imagino ele entrando, eu imagino os olhos de toda aquela corte, de toda aquela gente, os servos, os grandes de Faraó, olhando para José, e José vindo, caminhando assim no meio e parando. E de repente, quando ele termina de falar, os olhos de todo mundo estão voltados para ele. Se esperava que Faraó iria dizer assim: pode levar o moço de volta para a prisão. E ele tinha dito para Faraó, versículo 33: se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Sabe, irmão, quando chega a hora de você mesmo profetizar para você, vai ter uma hora que você mesmo vai ter que levantar a tua voz, abrir a tua boca e profetizar para você mesmo. Não tinha outra pessoa para profetizar para ele ali. Se fosse num culto, iria dizer: meu servo, hoje chegou a tua oportunidade,
esta é a tua hora, eis que você será colocado. Não tinha ninguém para profetizar. Aí ele ali na frente do faraó, eu vou virar um pouquinho para vocês. Ele na frente do faraó, ele dizia: Faraó, eis que eu te digo, faraó, coloque um moço sábio e inteligente, um homem sábio e inteligente, põe sobre a terra do Egito. O que faraó faz? Será que faraó vai mandar ele de volta agora lá para a prisão? Dizer: já ouvimos você falar, muito obrigado. Quem sabe nem diria muito obrigado, né? O rei não tem que agradecer um prisioneiro. Pensa, um prisioneiro, o prisioneiro entrando no meio da multidão. E olha o versículo 38. Faraó começa a olhar para o lado. Faraó não fita mais José. Faraó não fita José agora por uns instantes. Ele olha para os lados, começa a olhar para os seus servos, olha para um e para outro, e diz o seguinte: acharíamos um varão como este aí, ó. O que é que vocês acham? Nós acharíamos em outro lugar, em outro momento, um varão como este, em que haja o Espírito de Deus. Aqui que eu quero pedir que vocês me ajudem. Quando o faraó disser que ele vai ser o governador do Egito, vocês vão ter que dizer: ó, um ó misturado com a, aquele ó que leva a mão na boca, de admiração. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E José tinha falado, versículo 33, põe um homem inteligente e sábio sobre esse negócio. E agora o faraó diz: não há homem, porque foi Deus quem te fez, não há ninguém como tu, tão sábio e tão inteligente. Então tu estarás sobre a minha casa. Ah, mas que fraquinho, irmãos, que fraquinho. Visto que Deus te fez tão sábio e inteligente, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão sábio e inteligente como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Ah, aleluia. Pensa, irmãos, sabe que José ouviu isso? Imagine aquele povo. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Aquele povo que já tinha tentado interpretar os sonhos. E eu imagino que muita gente diz assim: que oportunidade que eu perdi, mas como que pode? Este homem, esse prisioneiro aqui, veio lá da prisão. Esse cara estava condenado a nada, estava condenado a apodrecer na cadeia. E olha que está aqui, porque Deus estava na vida de José. Querido irmão, querida irmã, Deus está na tua vida e na vida da tua família. Deus está na tua casa, meu irmão e minha irmã. Você precisa ser o teu próprio profeta. Mãe, a senhora precisa ser a profeta dos seus filhos. Pai, você precisa ser o profeta dos teus filhos. Irmão, você tem que ser o profeta teu mesmo, dizendo: Deus vai me dar sabedoria, vai me dar inteligência. Glória ao nome de Jesus. Que coisa linda. E aí olha o que Faraó vai fazer agora. 4 coisas que Faraó vai fazer e que vocês vão falar lá nos grupos, os pequenos grupos. Primeira coisa que ele vai fazer: esse moço faz o quê? Pela fala aqui, pelo tempo, vamos dizer 1 hora que ele saiu da prisão. Vamos colocar 1 hora para colocar muito tempo que ele saiu da prisão. Quando ele sai de lá, e Faraó fala tudo isso para ele. Ele diz assim: você vai estar sobre a minha casa,
por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Eu imagino que nesta hora, eu imagino que neste momento, aqui neste versículo, Faraó está mostrando, dizendo: aqui estão os governadores das províncias, aqui estão os homens, os prefeitos estão aqui. Saibam os senhores, a partir de agora, que a segunda pessoa aqui vai ser José, e ele vai supervisionar esse país inteiro, toda a produção agrícola, ele vai colocar ordem nisso aqui. E olhe mais o que vai acontecer agora, as 4 coisas que eu disse que vai acontecer. Primeiro, tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Está entregando para ele a autoridade real. A autoridade, Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre os espíritos malignos, sobre serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Você sabia, irmão, sabia, igreja, que nós temos autoridade sobre os espíritos malignos? Você sabia que nós não precisamos andar com medo de macumba, não precisamos andar com medo de trabalho feito contra nós, porque existe uma autoridade que nos foi dada, que foi garantida na cruz, e essa autoridade real que foi dada a José, representa a autoridade dada a Jesus, e ele disse: eu dou poder para vocês também. Vocês têm poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada, nada, nada. José recebe a autoridade real. Ele vai assinar. Onde ele vai chegar, ele vai assinar. Ele vai colocar o anel, vai colocar aquele anel real. Vai ser como um selo. Este selo é autoridade, e isso nós temos recebido também em Cristo Jesus. O inimigo pensava que você era um derrotado, que eu era um derrotado, mas em Jesus nós recebemos autoridade real. A mesma autoridade que ele recebeu, ele está dando para nós também. Aleluia. Ele disse: é-me dado todo o poder, e para você também é dado o poder de Deus, meu irmão. Você sabia disso? Você sabia que você tem autoridade? Você tem que saber isso, meu irmão, porque senão você vai chegar amanhã ali na esquina, o inimigo vai dizer 3, 4 palavras, você vai ficar cabisbaixo. Você vai vir correndo aqui para o pastor Adilson, correndo aqui para o pastor, pro pastor Robson, dizendo: ai pastor, ai, meu Deus, eu não aguento. Não, por favor, você precisa enfrentar o inimigo em nome de Jesus. Você é lavado no sangue de Jesus, você tem a autoridade de Deus na tua vida. Glória a Deus. A segunda coisa que ele fez, primeiro ele colocou tirou o anel e colocou na mão de José. Segundo, o fez vestir de vestes de linho fino. Representa dignidade, Deus fazendo justiça, Deus fazendo a nossa vida digna. José era um homem digno e estava com vestes, não sei, na verdade eu não consegui descobrir com que vestes ele veio da prisão. Se veio com aquelas vestes da prisão, diz que ele mudou as suas vestes. Não sei se deram para ele uma veste limpa de prisão mesmo. Não sei se veio com aqueles números que vêm da prisão. Não sei. Mas na verdade, o que eu quero dizer, e que é mais importante para nós aqui, que nesta hora Faraó pegou e vestiu-o de linho fino. E linho fino representa dignidade, representa justiça de Deus, representa vestes espirituais, representa que as nossas vestes de pecado foram tiradas e nós somos vestidos de justiça. O inimigo não pode te acusar, meu irmão, porque você está vestido agora de vestes de salvação. Nós temos a nossa roupa agora branqueada, lavada pelo sangue de Jesus que nos cobre, e o inimigo não pode tocar na vida do salvo. Amém? Aleluia. Em terceiro lugar, diz a Bíblia: depois que ele tirou o anel da mão, depois que eu fiz vestir de linho fino, diz o versículo 42,
e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O colar de ouro representa reconhecimento, representa medalha, representa, eu diria que Faraó aqui estava dizendo para José o seguinte: olha, José, o que você trouxe aqui para nós nesse momento, você já merece um troféu. Eu vou dar para você essa corrente, essa medalha de ouro aqui, esse colar de ouro, eu vou colocar no teu pescoço, porque você foi o homem que trouxe, que está trazendo a solução para o nosso país. E isso aqui representa, para o salvo, representa o reconhecimento que Deus dá, o troféu da vitória que o crente tem, para dizer que o crente entra na luta e ele é mais do que vencedor. Quando ele entra na batalha, já recebe o seu troféu, porque em Cristo, quem venceu por nós foi Cristo antes já. Eu já sou vencedor pela vitória de Cristo lá na cruz, você também é, por causa da vitória de Jesus lá na cruz. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E em quarto lugar, Faraó entregou na mão dele, fez subi-lo no seu segundo carro, clamavam diante dele: ajoelhai. E diz aqui o versículo 43: assim o pôs sobre toda a terra do Egito, entregou para ele poder, ninguém fará mais nada. Ele disse: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão, nem o pé em toda a terra do Egito. Você agora está recebendo poder na tua vida. Eu estou entregando autoridade e poder para você dominar. E é o que o Espírito Santo veio trazer para a sua igreja: poder de Deus e glória de Deus para o seu povo, para dominar sobre as potestades malignas. A igreja está aqui na terra, meu irmão, para se levantar contra todo o poder do inferno, e está aqui para subjugar o pecado, está aqui para ser a grande vitoriosa até o dia do arrebatamento. Você precisa saber isso, igreja querida. Você precisa saber que você tem autoridade, você tem anel, você tem linho fino, você tem colar de ouro e você tem poder. Você está hoje num lugar que Deus te colocou, amém? Eu quero que nessa noite, você e eu saiamos daqui, irmãos, de cabeça erguida, dizendo assim: ó, eu estou passando por provas e passando por lutas, mas eu sei que Deus na hora certa vai me honrar, vai me colocar no lugar que Ele tem preparado para mim, amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. José dominou, reinou, depois desse momento ali, depois daquele momento, mas ele ficou mais 80 anos, 80 anos, 80 anos é o tempo da vida, meu irmão, sabia? 80 anos para nós hoje representa a vida, a representação da vida é 80 anos. A Bíblia diz que a nossa vida é de 70 anos, mas alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. Deus quer te dar vida abundante por 80 anos. Não é para você viver triste, não é para você viver cabisbaixo, não é para você pensar que já está no final, não é para você pensar que você é uma derrota, que você é um derrotado. Não ouça isso que o inimigo diz. Olha aqui, ora, eu não lembrei disso antes, deveria ter anotado aqui na mensagem. A hora que José saiu da prisão, a hora que ele saiu de lá, disseram: olha, José, vieram te chamar que você tem que ir lá se apresentar para Faraó. Não te esquece, hein, José? Eu penso que alguém disse para ele: não te esquece que o padeiro mor foi enforcado. Quem sabe algum dizia assim: não, o copeiro mor voltou ao seu cargo. Não, você vai ser uma oportunidade para ti.
Mas quem sabe não faltou quem dissesse para ele assim: olha, pode ser que você vai ser condenado à morte, pode ser que nunca mais você volte aqui. A Bíblia não diz que José voltou para lá. A Bíblia não diz que ele foi lá buscar seus pertences, alguma coisa que tinha deixado. Mas a notícia chegou lá embaixo na masmorra, chegou lá na prisão, dizendo: olha, sabe aquele prisioneiro? Sabe aquele homem que estava aqui jogado para as traças, que ninguém dava valor para ele? Esse homem a partir de hoje é o nosso governador, é a segunda pessoa. Sabe o que muita gente estava dizendo a teu respeito? Sabe que o inimigo já tinha decretado a tua derrota? Sabe que o inimigo já tinha falado para você muitas vezes: você é um derrotado. Mas o Espírito Santo nessa noite manda te dizer: vem para mim, que eu vou te dar um anel, vou colocar no teu dedo, quero fazer aliança contigo novamente, quero te vestir de linho fino para você ter dignidade diante de mim, quero colocar um colar de ouro no teu pescoço representando os meus dons espirituais, e quero te dar o meu poder, que é autoridade sobre os espíritos malignos. Eu quero dar para a tua vida nessa noite, amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar a Deus, e vamos pedir esse poder para a nossa vida, meu irmão. Ó Pai Celestial, nós somos a Tua igreja. Meu Deus querido, eu tenho falado a Tua palavra nessa noite. Oh meu Pai, eu tenho trazido aqui essas verdades, Pai, porque às vezes nós não entendemos as circunstâncias, aquelas que nos trazem confusão na mente. Às vezes não entendemos o caminho do Teu propósito, não sabemos o que o Pai vai fazer. Às vezes estamos tão aflitos, e ficamos, ó Deus, chorando pelos cantos, reclamando com todo mundo, e muitas vezes reclamando de Ti. Muitas vezes, ó Deus, reclamamos de Ti, dizemos que Deus se esqueceu, dizemos que Deus não nos ama, e muitas vezes duvidamos da Tua existência. Meu Pai, mas nesta noite nós temos olhado para a Tua palavra e temos visto, ó Deus, que as circunstâncias muitas vezes são o caminho do propósito de Deus. Ó Deus, nós entendemos isso e queremos cada vez entender mais, meu Deus. Nós queremos ficar na posição de servos de Deus, nós queremos ficar no lugar certo, nós queremos receber a revelação de Deus para falar na hora certa, nós queremos ser os profetas que profetizam para nós mesmos, pessoas que buscam a Deus. Nós queremos ser pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. Nós queremos ser pessoas que não perdem o tempo, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por luta, mas consegue cantar na vitória, consegue viver em adoração, viver diante de Deus. Pai santo e maravilhoso, eu oro a Ti nessa noite. Coloca esse Teu povo querido na Tua presença, coloca essa Tua igreja na Tua presença. Pai, veste a Tua igreja de linho fino, ponde dignidade no Teu povo, faz justiça ao Teu povo, ó Deus. Olha para aquele que está passando por um momento de prova, por um momento difícil na sua vida. Olha para ele agora. Ele entrou aqui nesta noite, ó Deus, precisando de uma palavra Tua, precisando de um alento Teu. Ponde agora o Teu anel nesta vida, nesta pessoa, no dedo desta pessoa agora, e que ele se sinta agora alguém que está no lugar que Deus colocou, no lugar honrado de Deus. Que ele sinta isso, meu Pai. Eu peço isso, meu Deus. Faz isso, meu Deus. Olha para os Teus filhos, olha para a Tua igreja. Nós Te suplicamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você que disse, você tem coragem de dizer assim,
Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou sábio, inteligente, eu profetizo para a minha vida. Você tem coragem de dizer que você é mais do que vencedor por aquele que te amou? Amém? Então aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Pastor. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!